Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam na hora de aprender uma segunda língua, outro idioma. É claro que essas dificuldades elas variam de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa pode ter mais dificuldades em certas áreas e outras em outras áreas diferentes, dentro do próprio idioma. Mas assim, eu elenquei aqui algumas dificuldades gerais que as pessoas têm, que geralmente as pessoas relatam essas dificuldades. E em primeiro lugar, eu coloquei a dificuldade da inclinação. O que é a inclinação? Inclinação é uma predisposição natural que nós nascemos com ela para determinadas áreas de estudo, áreas profissionais. São facilidades, na verdade, né? As pessoas têm certa facilidade para algumas áreas e certa dificuldade para outras. Por exemplo, tem pessoas, como o menino Ney, né, que tem facilidade para jogar futebol. Outras, não. Tem muita dificuldade. Algumas pessoas aprendem inglês mais facilmente e outras aprendem com mais esforço. Isso aqui é um movimento natural de cada ser humano, nosso. Então, qual é o problema aqui? É porque a maioria das pessoas que estão aprendendo línguas, elas não estão aprendendo por uma inclinação pessoal, por essa predisposição natural, por esse gosto natural de aprender línguas. Não. Elas estão aprendendo por outros motivos. É daí que vem a primeira grande dificuldade que talvez você esteja enfrentando aí. E você não tem essa inclinação natural para aprender, no nosso caso aqui, o inglês, né? Aí, para pessoas que não têm essa inclinação, as dificuldades são um pouco maiores. Como as facilidades são maiores também para as pessoas que têm essa inclinação. Elas aprendem de maneira mais natural. Outra grande dificuldade que nós enfrentamos quando vamos aprender o inglês é porque nós fomos muito mal ensinados na escola, ou seja, as pessoas chegam na vida adulta praticamente sem base nenhuma no inglês. Elas chegam no ensino médio praticamente sem base. Isso aqui já virou um clichê no Brasil, né? De a pessoa, do professor querer ensinar inglês sem saber inglês, por falta de professor de inglês. Acontece muito nas escolas do interior, escolas públicas. A professora tem aquela famosa habilitação em língua inglesa e vai lá dar aula para o aluno, mas sem saber de fato falar o inglês e empurra o verbo to be nas pessoas, né? Nos alunos. A maioria de nós somos traumatizados com o inglês por causa do tal do verbo to be. Que a gente aprende, em toda série que a gente estuda, aprende o verbo to be. Isso é um mau preparo que nós recebemos. E quando chega num curso de inglês para aprender, você não tem base nenhuma e aí aquilo acaba te desmotivando. Essa é outra grande dificuldade que a pessoa enfrenta. A falta de preparo prévio, falta de base no ensino. E também tem, sempre quando eu pergunto isso aqui para as pessoas, quais as maiores dificuldades que elas acham na hora de aprender, para os alunos, sempre relatam o problema da pronúncia. Ah, não consigo pronunciar as palavras é muito difícil para mim. Então, todo mundo se queixa disso aí. Por que é que pronunciar o inglês é tão difícil? As pessoas têm tantas dificuldades. Existem vários motivos para falar sobre isso, várias razões para isso, mas eu vou dar só alguns exemplos aqui para você ter uma boa noção já. O inglês, ele tem as chamadas letras mudas, né? Então, silent letters, que a gente chama. Se eu falar, por exemplo, essa palavra, esse verbo aqui, to know, to know. Vou botar aqui, ó, pra você ver. To know. Verbo saber, conhecer. Você vê que o K é mudo, né? Know, know. Se eu tirar esse K, vai ficar só o N, o O e o W. Vira outra palavra com outro som. Vai ficar o now, now. Agora. Outro nomezinho com a letra muda que nós temos hoje, tá todo mundo conhecendo esse nome, é o nome da Pfizer, né? Pfizer, o nome da fabricante da vacina. Pfizer. Se você tirar o P, não faz falta, é só pronunciar a partir do F. Pfizer. Pfizer. Isso confunde a cabeça das pessoas. Outra coisa que causa muita confusão na cabeça das pessoas que estão aprendendo inglês é o fato das vogais em inglês terem 19 sons diferentes de ser pronunciados. Então, se eu falar aqui a palavra
God. God, que significa Deus, divindade. God. Olha o som do O no meio. God. Agora essa outra palavra aqui, ó. Good. Good. Tem o mesmo O. Tá dobrado aí o O, né? Good. Mas já mudou a pronúncia. Só para dar um exemplo. Outro exemplo. Essa palavrinha aqui, ó. Shire. Shire. Se você assistiu O Senhor dos Anéis em inglês ou leu o livro, sei lá, você conhece essa palavra aqui. Significa condado. Shire. É lá onde o Frodo Bolseiro mora, né? Condado. Mas existe um estado americano que tem esse nomezinho aqui, ó. Tá vendo a palavra Shire lá no finalzinho dele? Shire. Como é que se pronuncia essa palavra aí? New Hampshire? Não. Muda a pronúncia. Nesse caso, a pronúncia desse nome desse estado é New Hampshire. New Hampshire. Por que que é assim? Linguistas que, não, que nos explicam, né? Deixa que eles nos explicam depois. Mas tá vendo como esse negócio causa confusão? Como deixa a pessoa meio assim, por que que eu falo o char e não, quando eu vejo o char em outra palavra ele já mudou de pronúncia? Isso também é uma causa de... E outra coisa também, a questão da língua dobrada, né? Que as pessoas não gostam aqui no Brasil. A não ser os mineiros ou o pessoal da roça de falar porta. Então você pega a palavra, por exemplo, head. Head significa cabeça. A pessoa lê head achando que significa a palavra vermelho, por exemplo. E não pronuncia o R de maneira correta. No caso, vermelho significa red. Pronuncia-se red. E head significa cabeça. Isso é uma outra grande dificuldade que as pessoas enfrentam e geralmente faz as pessoas desistirem do aprendizado do inglês. E a outra que está relacionada com a nossa primeira, que é a questão da inclinação, é o não gosto. Eu não gosto de inglês. Claro que quando você não gosta de fazer alguma coisa, você acaba fazendo mal aquela coisa, ou então fazendo de maneira relaxada, né? Mas por que eu tô falando tudo isso aqui, esse negócio dessas dificuldades aqui? Porque eu tenho uma solução para todas elas. Seja para inclinação, seja para falta de base, seja para a questão da pronúncia, do não gostar ou gostar de estudar a língua. O que é a solução para esses problemas? Você precisa, antes de você começar a aprender inglês, você precisa ter um objetivo muito claro da razão por que você está aprendendo inglês. É isso que vai te fazer continuar aprendendo, continuar se dedicando. Porque é isso que vai te fazer, no final das contas, gostar do aprendizado. Porque se você não ama os meios, você também não vai amar o final, os fins, né? Então, a maioria das pessoas está aprendendo inglês para quê? Para ter um salário melhor, para ter uma melhor condição de vida. E no final das contas, se você não tiver esse seu objetivo bem claro na sua mente, se você não tiver os fins pelo que você quer aprender bem claro na sua mente, você vai acabar desistindo. Porque quando vem aquele dia, o dia ruim, o dia de preguiça, o dia do cansaço, o dia de não estar aguentando mais fazer nada naquele dia, você vai acabar deixando pra lá e acaba desistindo. Mas se você tiver bem claro na sua mente o seu motivo, o seu objetivo final, você vai conseguir aprender. Porque você vai estar olhando para frente. Você vai estar olhando para aquele que te fez, aquele que vai te motivar a aprender. Certo? Então, eu queria fazer esse vídeo aqui justamente para falar sobre isso. Você, antes de você querer aprender a falar inglês ou outra língua, ou qualquer outro objetivo da sua vida, você precisa ter bem claro o porquê disso. O porquê. E aí, porque se você amar os fins, você vai amar os meios. E amar não tem nada a ver, não tem nada a ver com sentimentos no final das contas, né? Você não vai fazer uma coisa só porque você está gostando de fazer aquilo naquele momento. Você vai fazer porque você precisa fazer.
Porque lá na frente aquilo vai te recompensar de alguma forma. É igual você ir pra academia. Você não, ninguém, quase ninguém no mundo vai pra academia porque gosta de ir pra academia. Porque gosta de malhar, gosta do CrossFit. Eles gostam do resultado que aquilo causa na pessoa. O bem-estar. Aquilo vai te pagar dividendos no futuro. Então, você faz o esforço. Mas se você não tiver claro, muito bem claro na sua cabeça o objetivo final, você vai acabar desistindo. Então, eu coloquei essas dificuldades aqui todas para você ter uma noção, mas que na verdade o foco principal desse vídeo é te fazer entender que você precisa de um objetivo bem sólido, bem consistente e bem real na sua frente antes de você se propor a aprender o inglês. Beleza? Estamos aí, até a próxima.